Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Também espero que vocês tenham aproveitado bastante essa semaninha de férias para repor as energias, para nós começarmos mais uma semaninha de aula, tá bom? Hoje a gente vai iniciar o nosso terceiro bimestre e com isso a gente vai iniciar também os nossos estudos com o quarto capítulo da apostila de vocês. E a gente vai falar um pouco sobre Brasil, formação populacional e diversidade cultural, tá bom? Então, nesse capítulo a gente vai estudar um pouco como se deu a formação da população brasileira e como participaram desse processo os indígenas e também os indígenas que já habitavam aqui e também outros povos que vieram para cá em diferentes épocas, como os portugueses, os africanos, alemães, italianos, japoneses, sobre aqueles povos que nós estudamos, em história. Lembra? A gente estudou um pouquinho sobre esses habitantes que ajudaram na formação do nosso território, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, abram aí na página 3, Na página 3 não tem o númerozinho, então na página 4, e vamos lá. Bom, pela imagem de abertura do capítulo, a gente consegue perceber aí um pouco do que nós vamos falar durante nossas aulas. A gente consegue perceber nessa imagem pessoas de diferentes traços físicos. Então a gente consegue perceber que essa mistura aí, essa diferença nos traços ocorreram devido a essas migrações desses povos que vieram para o nosso território, dos que já habitavam aqui, que foram os indígenas. Então, devido a essa mistura de raças, começou então a formar a nossa população brasileira. E sim, nós somos todos diferentes, mas cada um tem a sua beleza específica, sua beleza, suas características únicas, que tornam você único. Então, temos pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas de olhos azuis, olhos claros, verdes, temos pessoas de olhos castanhos, olhos pretos. Então, a gente tem uma diversidade de traços físicos enorme na nossa população brasileira devido a essas migrações, a essa mistura de raças. Temos pessoas de cabelo crespo, de cabelo liso, de cabelo ondulado. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso ao decorrer das nossas aulas. Até dentro mesmo da nossa sala de aula, imagine aí, quem dera se a gente tivesse a nossa sala, vocês conseguem imaginar os seus colegas. Vocês conseguem fechar o olhinho e pensar um pouquinho que são todos diferentes, ninguém é igual, cada um tem os seus traços físicos únicos, que tornam vocês únicos, pessoas especiais, que são suas características, Então é algo muito legal da gente se pensar. Existem alunos na nossa sala de cabelo loiro, de cabelo cacheado, de cabelo liso, cabelo castanho. Temos pessoas que têm um rosto maior, o rosto mais fino. Temos pessoas que têm um nariz maior, outras com um nariz menor, lábios maiores, lábios menores. Então, são características únicas de cada um, tá? E que essa diferença nos nossos traços foi devido a essa mistura de raças, que é o que a gente vai ver um pouquinho, durante as nossas aulas, tá? Bom, virando aí na página 4, a gente tem um cordel que tem como título Pluralidade Cultural e nós vamos ler ele juntos agora, tá bom? Vamos lá. O nosso país é exemplo da grande diversidade, tem uma rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra sua pluralidade. Terra de muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias, preservando as tradições, as diferenças existem entre as várias regiões. Com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco, índio, formaram esta nação. Os brasileiros são frutos desta miscigenação. Então, a gente consegue perceber aí que está falando um pouco sobre essa pluralidade cultural, que diz respeito um pouco ao conhecimento, ao respeito, à valorização dessas características étnicas e culturais presentes na nossa população brasileira. Não somente isso, mas também como algumas desigualdades sociais e econômicas que existem no nosso país, tá? Então a gente consegue perceber um pouquinho disso através desse cordel.
Aqui ao lado temos a ilustração, né, mostrando essa diferença étnica nas pessoas. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre o que é etnia, tá bom? Aqui tem algumas imagens, né, representando eu sou negro, uma pessoa com cabelo crespo, eu sou amarelo, eu sou branca. Então a gente vê que no nosso país existem diferentes sotaques, diferentes pessoas de traços físicos, diferentes jeitos de modo de viver. Então uma diversidade muito grande que existe no nosso país, mas que torna a nossa cultura algo muito forte, algo muito enraizado ali, algo muito forte mesmo, decorrente dessas migrações, desses povos que vieram para o nosso país, tá bom? Então vamos lá. O que vocês vão fazer para mim agora? Vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar o cabeçalho, a data de hoje e colocar o número da página da apostila e vocês vão responder essas questões no caderno, tá bom? Então vamos lá, vocês vão responder em questão A. Qual o título do cordel? Muito fácil, né? B. Que assuntos são tratados no texto? C. Que grupos participaram da formação da nação brasileira? Então vocês podem colocar aí os principais grupos que participaram dessa formação da nossa população, tá? Da nossa nação. Questão D. De que lugares esses povos vieram? E. Procure no dicionário o significado da palavra etnia e registre no espaço a seguir. Então, essa resposta vocês podem registrar aí mesmo na apostila, tá? Aí, o que eu quero com isso? O que eu quero com isso, né? Que vocês pesquisem o que é etnia, respondem para mim, que hoje vai ser uma aula de um pouco de conhecimento que a gente vai adquirir para começar a conversar sobre realmente, né, o assunto que a gente vai ver nesse capítulo. Então, hoje a gente vai fazer a leitura desse cordel, a gente interpretou um pouquinho a imagem da abertura do capítulo, a gente começou a entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar, aí vocês vão pesquisar para mim, né, o que significa a palavra etnia, e na próxima aula a gente vai começar a estudar sobre a identidade do povo brasileiro, né, como que se formou essa identidade que nós temos hoje, tá bom? Então, vocês vão pesquisar aí o que é etnia, tá? No dicionário ou na internet, vocês vão registrar aí para mim. E na questão F, em sua opinião, você vai colocar aí para mim o que significa a última estrofe do cordel. Então, vocês vão voltar lá na última estrofe. Diz assim: com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco, índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos desta miscigenação. Então, o que vocês entendem dessa última estrofe do cordel? Tá? Vocês vão registrar a resposta no caderno para mim. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão responder essas perguntinhas aí no caderno. Somente a questão que vocês vão colocar aí na apostila sobre o que é etnia. Então, vocês vão adquirir esse conhecimento aí, né? Pesquisar o que é etnia, vão absorver um pouco das informações desse cordel, sobre o que a tia Lívia explicou. E a partir dessa conversa que nós tivemos hoje, nós vamos começar a estudar sobre a identidade do povo brasileiro na nossa próxima aula, tá bom? Então, beijão pra vocês e até a próxima aula, hein? Tô com muita saudade de vocês, tá? Beijão, tchau, tchau!